Sou eu de novo. O que estava ruim ficou ainda pior. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. 4 milhões de idosos roubados e a maioria das vítimas do Norte e Nordeste. Mas isso todo mundo já sabe. O que eles não te contaram é que o escândalo atual era de 6 bilhões. Hoje, com um novo relatório da CGU, mostrou que só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude e o valor movimentado, 90 bilhões. 90 bilhões. Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do nosso país. E o golpe era o seguinte: aposentados eram filiados sem consentimento, tinham valores descontados direto do contra-cheque ou faziam empréstimos que eles nunca pediram. E daí, quando reclamavam, nada acontecia. Estamos falando do desvio de valores bilionários de pessoas doentes e idosas. Dinheiro que deveria estar no bolso de quem trabalhou a vida inteira e hoje depende da aposentadoria para viver. E é claro, vão espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. E já percebeu que no governo passado tudo era culpa só do presidente. E nesse governo nada é culpa do presidente? Mas olha só que interessante. As investigações mostraram que os descontos irregulares já vinham sendo praticados há anos. Exatamente. Começou em 2019 e foi até 2024, que é justamente o período do governo Bolsonaro, que ele assumiu dia 1º de janeiro de 2019 e foi até 1º de janeiro de 2023. Continue. O que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente. Isso. Aí a gente vai lá ler. Medida 871. Então vamos lá, aqui ó. Vamos ler o que diz essa medida 871 de 2019, que segundo Nicolás Ferreira, o pessoal da esquerda barrou, mas saiu, tá aqui ó. Isso foi em 2019, no mês de junho. Então, essa emenda diz o seguinte: instituir o Programa Especial para Análise de Benefícios com índice de irregularidade, o Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade, o Bônus de Desempenho Institucional por Análise de Benefícios com Indício de Irregularidade do Monitoramento Operacional de Benefícios e o Bônus de Desempenho Institucional por Perícia Médica em Benefícios por Incapacidade e da outras providências. Deixa eu ver. Cadê a parte? Acho que não tá aqui a parte que eu quero. Achei aqui, ó. Presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta terça-feira, dia 18, 5 vetos à medida provisória que busca coibir fraudes nos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social. Foi aprovada em 2019 pela Câmara dos Deputados no final de maio, pelo Senado Federal no início de junho. Então, em outros assuntos, a nova lei 13.846 cria um programa de revisão dos benefícios do INSS com bônus para os peritos que realizarem mais perícias médicas. E essas perícias médicas exigem cadastro do trabalhador rural feito pelo governo.
e não mais pelos sindicatos. E o governo na época era quem? Bolsonaro. Tá. E não mais pelos sindicatos. E restringe o pagamento de auxílio reclusão apenas aos casos de pena em regime fechado, proibindo o pagamento aos presos em regime semiaberto. Então, essa MP faz parte do esforço anunciado pelo governo para conter despesas previdenciárias. Ele queria cortar gastos dos aposentados. Isso aqui é a medida de Bolsonaro, tá? O governo quer usar a norma para fazer um pente fino dos benefícios concedidos pelo órgão. O texto prevê, por exemplo, que o INSS terá acesso aos dados do Sistema Único de Saúde, dados das movimentações do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS, e de cartórios para averiguar a situação dos segurados. Bolsonaro vetou o dispositivo que permitia também o acesso do INSS aos dados da Receita Federal, que reúne informações sobre empresas e segurados. O texto foi incluído pelos deputados e senadores na discussão da MP 871. O veto foi recomendado pelo Ministério da Economia, que alegou que o assunto deve ser tratado por lei complementar. Isso continua. Também foi vetado o dispositivo que dispensa a comprovação de dependência econômica do filho de servidor público. Mas, para a dependência prevista, ocorre quando o filho é menor de 21 anos e é inválido, apresenta alguma deficiência, tá? O Ministério da Economia, que recomendou o veto, afirmou que o dispositivo dá tratamento distinto entre os servidores e os segurados do INSS, que são obrigados a comprovar a dependência dos filhos. O presidente vetou ainda o dispositivo que proíbe as instituições financeiras que possuem acordo ou convênio com o INSS de direcionar publicidade e oferta de empréstimo pessoal ou cartão de crédito para beneficiários do INSS. O Ministério alega que a proibição atenta contra o princípio da livre iniciativa prevista na Constituição. Então, como visto anteriormente, o governo quer usar a norma para fazer um pente fino dos benefícios concedidos pelo órgão e o governo terá acesso a tudo. Então, é eu que estou falando? Não, é o documento que está falando aqui, é o documento da MP 871 que está falando. Agradeço ao Nicolás Ferreira que me ajudou a encontrar esse documento. Agradeço. Agora,
Neste momento começou as fraudes do INSS. Será que é uma coincidência? Justamente quando Bolsonaro começa a assumir, o presidente Jair Bolsonaro, ele queria fazer perícia do pessoal que ganhava aposentadoria, para fazer um pente fino, para cortar despesas. E aqui o governo teria acesso a todas as informações dos beneficiários do INSS e pensionistas. Olha, aí foi-se ver, fizeram denúncia que estava acontecendo esse desconto. Aqui. O relator vê organização criminosa em sindicato de aposentados. Beleza. Os descontos aumentaram a partir de 2020 e 2021, quando beneficiários do INSS que buscavam empréstimos consignados automaticamente se filiavam ao Sindinap sem saber. A partir daí, a entidade descontava uma mensalidade dos aposentados. A prática seria legal apenas se houvesse a autorização, do que não ocorria. Talvez essas concessões, de aposentados, talvez teria aumentado, porque aqui pedia que desse bônus para os peritos que realizassem mais perícia médica. Ou seja, os peritos tinham que fazer a maior quantidade que ele podia fazer de revisão de perícias médicas, ele ganhava um bônus. Será que tem alguma coisa a ver? Será? Então, essas semelhanças. E o detalhe, não é eu que estou falando, são os documentos apresentados, uma MP que foi criada pelo governo Bolsonaro, e justamente ali o governo começou a ter acesso a todas as informações dos aposentados e pensionistas do INSS. É eu que estou falando? Não! É o documento da MP 871. Então, minha gente, a verdade, ela aparece. Uma hora aparece. Medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem a cada 2 anos que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Adivinha quem ficou contra? Acertou. A esquerda. Como não bastasse, em 2022, com votos da esquerda, eles derrubaram essa lei. E o que será que aconteceu nos próximos anos? Bingo! Foi exatamente depois de derrubar esse mecanismo de proteção contra as fraudes que houve esse aumento absurdo de descontos indevidos. Ou no português, claro, aumento absurdo de roubo contra idosos. Desenhando, porque eu sei que tem gente que só entende assim. 2019, Bolsonaro faz lei para proteger esses idosos de fraudes. Ora, ele faz uma MP para proteger os aposentados, tendo acesso a todas as informações do aposentado.
Porque ele quer fazer pente fino, ele quer cortar despesas. Ou seja, será que isso não foi uma desculpa para que o governo Bolsonaro tivesse acesso a todas essas informações que a gente leu ali na MP? Essa mesma que tu fala, criada por Bolsonaro? Nicolás Ferreira. 2022, esquerda derruba essa lei no Congresso. 2023. Claro, porque não faz sentido. Ora, um perito ganhar bônus porque ele consegue fazer a revisão de várias pessoas. Quanto mais, melhor. E ali começou os descontos do INSS por essas associações. E de acordo com o que eu li, a pessoa ia pedir um empréstimo, automaticamente essas outras empresas entravam fazendo o desconto, sem a permissão do aposentado. Nicolás Ferreira. Te aguarde. Te aguarde. Uma hora a casa cai. Seja para quem vai cair. Não é, Nicolás Ferreira? 2024, explosão de fraudes. E ainda tem gente surpresa com isso. Não foi o Alckmin que disse: o ladrão quer voltar à cena do crime. E de fato voltou. Desde o início do governo Lula, representantes dos ministérios da Previdência participaram de pelo menos 15 reuniões com entidades que hoje estão sendo investigadas. Inclusive, o próprio ministro, Carlos Lupe, e o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, estiveram em 8 dessas reuniões. A entidade que mais participou dos encontros com os ministros foi a CONTAG, justamente a organização que mais roubou o dinheiro dos aposentados. E o escândalo é ainda mais grave. O relatório de auditoria da CGU revelou que, em muitos casos, as autorizações para descontos foram feitas em nome de pessoas que sequer tinham condições de manifestar a sua vontade. Foram encontradas situações absurdas. Pessoas com deficiência grave, impossibilitadas de assinar qualquer documento, indígenas que vivem em aldeias remotas e não sabem ler ou escrever, e até aposentados que nem moram no Brasil. Roubar alguém já é terrível, mas roubar pessoas nessa situação é ter a certeza de que... Será que essa tua fala realmente é sincera e verdadeira, Nicolás Ferreira? Esse juízo que tu faz, ou é mero teatro? Porque você ajudou a aprovar a MP 871, a mesma MP que conseguiu ter acesso a todos os dados dos aposentados. Ora, eu sempre falei que esses que dizem que defende Bolsonaro não é porque defende Bolsonaro, é porque tá amarrado também. Isso aí tá virando uma avalanche. Cai um, cai tudo. Nada vai acontecer com você. Não é à toa que o relatório do próprio INSS mostra que o governo tinha ciência e sabia como barrar os descontos desde 2023. Assim como o governo Bolsonaro. Ai, Deus. É engraçado como pode a pessoa querer jogar a responsabilidade nas outras pessoas. Só que assim, vai tentando, vai que cola. O Tribunal de Contas da União também sabia da denúncia desde 2023. Desde essa época, poderia ter ajudado as pessoas que foram vítimas. Pois então. Pois é. 2023. O governo Bolsonaro sabia já. Mas não investigaram. Por que será? Hein, Nicolás Ferreira? Por quê? Conta pra nós. Tu que é o rei da
mas se diz de encontrar suspeitos e culpados. Mas o julgamento ficou parado por mais de um ano, por um ministro do TCU indicado por Lula. E o sindicato investigado era do irmão do Lula. E o filho do Lewandowski, ministro do Lula, advoga para outra entidade acusada de fraude no INSS. É o país das coincidências. Ou seja, reuniram com entidades investigadas, foram avisados, confessaram que sabia e ignoraram. Fingiram que não viram. Agora, com a pressão do escândalo, o governo Lula trocou o ministro e só. Nenhuma consequência para ele. Engraçado, né? Se o pobre erra o CEP no cadastro, é fraude. Mas se o sistema desvia bilhões, é só trocar o responsável. O mesmo... Então, Nicolás Ferreira, eu sei, tu sabe, nós sabemos, o Brasil inteiro, o mundo inteiro sabe que está ocorrendo a CPI do INSS, porque é uma turma gigantesca que está envolvida nesse esquema, cidadão. E acredite, tem muitos que estão preocupados, cidadão. Muitos, né, Nicolás Ferreira? Por que será? Você falar uma coisa que não é real, tá bom. Agora, contra fatos e documentos, não há narrativa que mude aquilo que aconteceu, que foi o roubo dos aposentados, que o governo Bolsonaro criou uma MP 871 para saber todos os dados, e foi justamente ali que começou o roubo. Ora, que coincidência, né, Nicolás Ferreira? Que coincidência, cidadão. Responsável, que em 2011 também foi trocado pela Dilma por corrupção no seu ministério. Isso mesmo. Lula escolheu Carlos Lupe, um cara com histórico de corrupção para cuidar do dinheiro de idosos e doentes. E depois de 14 anos ele volta e cai de novo da mesma forma. Tá. Tanto Dilma como o presidente Lula, tu quer que eles façam o quê, cidadão? O quê? O que eles poderiam fazer, eles fizeram, que foi demitir. Quem investiga e prende não é o presidente Lula e não era a Dilma também. Isso me parece uma coisa lógica, não é? Então, quem está envolvido está sendo investigado, interrogado e tudo está acontecendo. Tu pode ter certeza, Nicolás Ferreira. Quando essa CPI acabar, porque a Polícia Federal já falou que ainda não acabou, as investigações acontecem ainda. Então, tá aí. Pode ser que apareçam nomes que ninguém imagina. Tudo isso está acontecendo e sabe qual é a solução do governo? O INSS usará o dinheiro do povo e devolverá o dinheiro aos aposentados e pensionistas. Traduzindo, as vítimas vão ressarcir o prejuízo das vítimas. E os criminosos, Nicolas, seguirão livres, sem punições. Que bela democracia. Eles roubam e quando a gente descobre, eles mandam a conta para o povo brasileiro pagar. Assim... Mais uma vez, cidadão, a CPI está acontecendo, estão sendo investigados pela Polícia Federal. Então, isso está acontecendo ainda, não chegaram a uma conclusão, porque isso não é assim de imediato. Como levou de 2019 até 2024 para descobrir esse esquema, fazer toda essa investigação, porque só começou no governo Lula as investigações, né, cidadão? Nunca fácil roubar. É o crime perfeito. Tá, Nicolas, mas o que vocês estão fazendo contra isso? Eu e a oposição apresentamos um projeto de lei para proibir definitivamente esse tipo de desconto automático no INSS. E mais, preciso da sua ajuda.
Mas tu é mentiroso, cidadão. Foi o governo que mandou parar todo e qualquer desconto dos aposentados, cidadão. Ô, pai amado. Para poder pedir para instalar a CPI dos roubos dos aposentados. Isso. E será lá nessa comissão que vamos investigar mais a fundo. Isso. E poder colocar na cadeia quem foi responsável por isso. E aí Isso. sim, fazer com que eles devolvam esse dinheiro, não que você pague essa conta. Vá até a rede social do Hugo Mota e Davi Alcolumbre e peça para que essa comissão seja instalada. E por fim, vá urgente ao seu banco ou veja o extrato na sua conta pelo celular e veja se há algum desconto indevido. Só assim, você saberá que está sendo roubado ou não e peça o cancelamento imediato desse roubo. E sim, o tempo passa rápido. Eu sei que muitos não pensam no futuro, mas um dia ele chegará. E que nesse dia tenhamos feito algo para chegar aqui diferente do que estamos vivendo agora. Ninguém aguenta mais um país que só desanima a gente a cada notícia. Mas para chegar aqui diferente, a gente precisa fazer algo diferente agora. Porque o partido que prometeu cuidar do povo, Que legal! Olha só! Não é à toa que o Nicolás Ferreira tem 2.480.000 seguidores no YouTube. Ó, parabéns para você! Só que uma coisa eu te digo, Nicolás Ferreira. Você construir um caminho baseado em desinformação, mentiras. Tu tá vendo o resultado que dá. Veja Bolsonaro, veja Carlos Zambelli. Pois então, vocês analise e pensa. Tudo que começa errado, termina errado. Tudo que começa certo, termina certo. É essa lei que eu levo para minha vida. Tu devia levar para tua também. E assim, você pode enganar várias pessoas por um tempo, mas você não pode enganar todas as pessoas todos os tempos. E uma hora a verdade sempre aparece, não é, Nicolás Ferreira? Então, é isso. Você criar narrativas para atacar o governo, para fazer pensar que o Lula tem a ver alguma coisa com isso, que o governo que pediu para investigar tem alguma coisa a ver com o roubo. É Bolsonaro que mandou, fizeram a MP, né, cidadão? Bom, enfim. A caminhada é longa, não é? A verdade sempre aparece. Seja onde ela esteja.